eu quero compartilhar com o seu coração. Lamento muito, estamos aqui no Santuário da Padroeira de Minas. A famigerada mineradora que está aqui minerando no conjunto da Serra da Piedade, nem no dia do trabalho poupa trabalhadores. Para mostrar quão gananciosa é e, portanto, inescrupulosa. Aliás, todo ganancioso é inescrupuloso. Um inescrúpulo ou uma falta de escrúpulos que chega à justiça, porque nos surpreende muito que a justiça lavra alguma coisa no gabinete, não acompanha, não sabe e desconhece, lamentavelmente, os desrespeitos à natureza. Os desrespeitos àquilo que conquistaram de maneira inadequada, inclusive com a anuência da justiça. Esse é um tipo de trabalho que pode, talvez para muitos, dizer que gera sustento, mas depreda a natureza e passa por cima de outros direitos. É preciso, portanto, pensar que o trabalho tem uma dignidade, porque ao trabalhar nós somos colaboradores e participantes da obra da criação, não destruidores dela. Até porque, irmão e irmã, quando pensamos o trabalho, lembremos-nos que esta pandemia nos faz pagar um preço, não é por um castigo do céu caído sobre nós, mas na verdade é fruto de um esgotamento do meio ambiente, de condições de vida, de movimentos, de dinâmicas que fazem com que a natureza se defenda e muitas vezes produzindo agressões que nos fazem pagar, como essa pandemia, um alto preço. É preciso, portanto, ver a dignidade do trabalho. Não é qualquer trabalho. E por isso é indigno ter trabalhos que produzem sustentos de trabalhadores, mas desonestamente, na contramão do bem, no esgotamento da natureza, no desrespeito a direitos, e só simplesmente para poder satisfazer muito mais do que a demanda de trabalhadores, satisfazer a ganância de empreendedores. O empreendimento é importante, precisamos de empreendedores, mas que não passem por cima da dignidade humana, que não contribuam com o esgotamento do meio ambiente e que possam, de fato, construir uma sociedade que seja justa, fraterna e solidária. Para isso, só é possível quando olhamos a nós mesmos, olhamos uns aos outros, olhamos os governos, só é possível se em nós se construir aquilo que vem recomendado de maneira tão bonita pelo apóstolo Paulo ao escrever aos Colossenses. É preciso ter nobreza. A ganância não é nobre. O desrespeito não é nobre. O esgotamento da casa comum e do meio ambiente não é nobre. A nobreza vem quando nós, de fato, colocamos no centro de nossa vida, é a grande recomendação que o apóstolo Paulo faz, escrevendo aos Colossenses, de Cristo como o Senhor de nossa vida. Cristo não esgota ninguém, Cristo não explora ninguém, Cristo não passa por cima de ninguém. Cristo não desrespeita ninguém, pelo contrário, a sua oferta no alto da cruz é para devolver a dignidade humana e nos fazer compreender de modo diferente o nosso caminho. O que falta à nossa sociedade, e falta a qualquer um de nós, dentro da igreja também, fora dela, na sociedade, é exatamente esta nobreza, não construída com o dinheiro que se ajunta, ou com a casa bonita que se tem, ou com o título que se conquistou, mas exatamente com um sentimento que nutre fraternidade e solidariedade e faz com que se faça e se trabalhe pelo bem de todos, se envergonhando quando nós vemos cenários de miséria e de pobreza, nos incomodando com as injustiças e trabalhando para que todos sejam respeitados. Essa nobreza precisa tomar conta do nosso coração, e ela só é conquistada por Cristo. Nós lamentamos muito
na nossa sociedade, inclusive dentro da igreja, e a partir de dentro da igreja, quando pessoas se arvoram a partir dos meios de comunicação, nas redes sociais ou de outros modos espúrios, a se colocarem como defensores da verdade e do bem. E às vezes poucos sabem que essas pessoas, no uso das redes sociais, estão se enriquecendo. Exatamente porque muitas vezes muitos se deixam levar e se atrair pelas notícias eivadas e fecundadas simplesmente pelo ódio. São muitas pessoas sem nobreza. Lamentavelmente, inclusive dentro da nossa igreja. Sem nobreza na sociedade. Por isso a falta de lideranças éticas, a falta de lideranças humanísticas, a falta de lideranças criativas e capazes de abrir novos caminhos e de não ficar amassando barro e não dar passos novos e não conseguir dar rumos novos, criando um bate-cabeça terrível em instâncias que precisam estar alinhadas para servir o povo e comprometendo com isso a democracia, o bem, a verdade e a justiça. A palavra de Deus nos fala, portanto, desta nobreza que tem José, o Filho de Deus, Pai de Jesus, Pai adotivo, o carpinteiro. Nessa passagem do Evangelho, narrada por Mateus, nós encontramos Jesus na sua terra natal, causando surpresa para os seus conterrâneos, que até se admiravam, dizendo: mas ele não é o filho do carpinteiro? Sim, filho de um carpinteiro digno, honesto, justo, como a escritura dele fala, que cumpre a sua tarefa e a sua missão numa grande obediência amorosa a Deus, até mesmo quando a sua condição humana não lhe dá a condição de compreender imediatamente o mistério de Deus, para o qual ele é escolhido e colocado na condição de zelador, pai adotivo de Jesus. José é para nós um exemplo desta nobreza que a nossa condição humana, com a sua fragilidade, pode alcançar e que é necessária e urgente, não só para darmos conta daquilo que é tarefa nossa cidadã, mas também para podermos viver com dignidade e alegria a nossa própria vida.